Graça e paz, irmãos. Amém? Sejam bem-vindos ao canal Você Já Está Preparado? Eu sou o pastor Igor Neves e gostaria de trazer para vocês aqui uma palavra da parte de Deus que está escrita em Salmos 107, versículo 29, quando diz o seguinte: reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram e eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Versículo 28 nos diz o seguinte: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação e os que se encontravam. Irmãos, estamos vivenciando um momento na história do nosso país, um momento onde muitos de nós nunca imaginávamos que isso poderia acontecer. O Brasil hoje é o que nós podemos comparar a um verdadeiro barril de pólvora. De um lado nós temos pessoas que são de esquerda e do outro lado temos pessoas de um partido de direita. Pessoas estão indo para as ruas, fazendo manifestações, pedindo para verificar as questões das eleições, que as eleições foram fraudadas. Pessoas estão se alegrando porque o seu candidato ganhou. Pessoas estão vivenciando momentos assim únicos, como poderíamos descrever. E nós estamos vivendo um momento onde a Igreja de Jesus Cristo precisa se posicionar. Eu me lembro que quando eu era garoto, eu gostava de assistir um desenho animado, onde tinha 3 personagens nesses desenhos, e tinha 3 militares. Cada um desses personagens, eles eram especialistas em operações do ar, da água e da terra. E toda vez que eles tinham que derrotar um vilão, chamavam eles para poder lutar. E então, quando o desafio era no ar, chamava o especialista do ar. Quando o desafio era no mar, chamava o especialista do mar. Quando o desafio era na terra, chamava o especialista da terra. Irmãos, existe um campo de batalha onde somente a Igreja de Jesus Cristo tem a percepção da luta. E esse campo de batalha é o campo de batalha espiritual. Estamos vivenciando muito mais do que definir quem será o futuro do Brasil. Estamos num momento do nosso país que é muito mais do que definir o chefe do executivo. Estamos vivenciando momentos em que Jesus Cristo está se aproximando cada vez mais de voltar. Jesus Cristo prometeu que um dia Ele voltaria para este mundo. E cada vez mais, devido a todas as coisas que têm acontecido, mortes, pandemias, epidemias, guerras, conhecimento, o amor de muitos se esfriando, pessoas estão para as ruas buscando manifestação, batalhando, lutando, e a Igreja de Jesus Cristo nesse momento agora, ela precisa se posicionar e precisa agir no local onde ela age melhor, que é no local espiritual. Precisa se posicionar em oração. Nós, a Igreja de Jesus Cristo, precisamos orar. A Igreja Batista, a Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana, Assembleiana, Pentecostal, a Renovada, a Neopentecostal, não importa, a Igreja Católica, precisamos orar. A Igreja de Cristo precisa orar neste momento. No versículo 28 diz aqui que quando eles estavam desesperados, eles clamaram ao Senhor, eles oravam a Deus. E Deus os levou até um porto seguro. Dezenas de exemplos na Bíblia, nós temos pessoas que oraram e Deus atendeu as suas orações. Abraão orou e Deus atendeu a oração dele. Ana orou e Deus atendeu a oração dela. Davi orou e Deus atendeu a oração dele. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. O povo de Deus precisa orar para que o Brasil seja sarado. Irmãos, vamos orar nesse momento. Muitos estão nas ruas se manifestando, muitos estão em casa, no seu comodismo. Vocês que não querem ir para as ruas, vocês que não estão com essa condição, às vezes por questão de saúde ou porque tem que cuidar de alguém, vá orar. Você é líder do seu ministério, chame os seus liderados e vá orar. Você é pastor da sua igreja, missionário, evangelista, chame a sua igreja para orar.
ore pela nação, ore para que Deus dirija toda essa situação. Estamos muito tensos, estamos muito apreensivos, estamos pensando em vários tipos de coisas. O que será que vai acontecer? Quem vai assumir? Quem não vai assumir? Quem vai abdicar? Quem vai ter impeachment? Quem é isso? Quem é aquilo? Vamos orar. É o momento da igreja de Jesus Cristo orar. Ore você, líder de casa, com a sua família. Ore você sozinho com Deus. Você, mulher de oração. Você, homem de oração. Chame o seu povo, chame sua família, chame seus amigos. Vamos orar. Vamos orar, vamos clamar, vamos nos humilhar diante de Deus. A palavra de Deus nos diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Não é somente se humilhar, não é somente orar, mas é orar da maneira correta, orar se humilhando a Deus, reconhecendo que Deus Ele é o Senhor, que Deus Ele é poderoso, que Deus Ele é maravilhoso, muito mais do que pedir ajuda para homens, pedir ajuda para pessoas, temos que pedir primeiramente ajuda a Deus. Um dos maiores exemplos de oração que nós temos na história, fora da Bíblia, foi um homem chamado George Miller. George Miller, ele era um fundador, ele era um teólogo e fundou vários orfanatos no Reino Unido. Então, certo dia, uma das suas funcionárias virou para ele e falou assim: Senhor Miller, amanhã não temos o que dar de comer para as crianças e para ninguém aqui. E ele falou assim: nesse momento então eu vou falar com o Rei dos Reis. George Miller foi para o seu quarto e orou. George Miller não foi para a rua pedir ajuda para o padeiro. George Miller não foi para a rua pedir ajuda para o dono do supermercado. George Miller não foi para a rua pedir ajuda para um grupo de pessoas, para uma igreja, para a rainha, para o rei, para o primeiro-ministro, para isso, para aquilo. George Miller foi orar. E ele orou ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E no outro dia, pouco antes do horário do café da manhã, várias pessoas chegaram em carroças, trazendo pães, trazendo bolos. Você sabe que alguns pães e alguns bolos, quando eles não ficam numa estética bonita, né, com aparência bonita, não é que ele está ruim, não é que ele está estragado, mas ele não serve para ser colocado à venda, porque não está um pão bonito, porque não está um bolo bonito. Então George Miller orou. E donos de padarias, donos de supermercados se reuniram e levaram, no outro dia de manhã, pães, bolos, mantimentos, leite, biscoito, para aquelas crianças daquele orfanato, para aquelas pessoas que trabalhavam no orfanato. E eles foram alimentados ali dias, porque George Miller orou. Meu irmão, o que Deus não pode fazer em nossa nação se nós orarmos. O que Deus não pode fazer em nossa oração se a igreja de Cristo orar. Precisamos orar. Precisamos colocar os nossos joelhos no chão, dobrar os nossos joelhos, colocar a boca no pó e orar. E eu gostaria de, nesse momento, começar orando por você. Eu quero te convidar onde você está aí agora. Para aí um minuto, um pouquinho do que você está fazendo e vamos orar comigo. Pai, muito obrigado. Senhor, sabemos que o Brasil, Deus, nesse momento se encontra um momento delicado. Um momento em que nós não sabemos o que vai acontecer. É um momento de muita tensão no nosso país. É um momento em que nós não sabemos o que pensar ou em quem acreditar. Informações chegam no nosso telefone, nos nossos ouvidos o tempo todo. O que vai acontecer, o que não vai acontecer, o que é proibido, o que não é proibido. Senhor, nós não sabemos o que pensar. Mas uma coisa nós precisamos saber, que nós precisamos clamar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso, Pai, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, sara a nossa terra, sara o nosso país, sara a nossa nação. Deus, sara o teu povo. A tua palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Nós somos a igreja do Senhor, chamados pelo Senhor, estamos prontos para te servir, para te adorar. Senhor, sara a nossa terra, sara a nossa nação, sara o nosso Brasil, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde a sua vida a cada dia. Não se esqueça de dividir, de compartilhar esse vídeo com a sua família, com seus grupos,
com as pessoas que você conhece. Não se esqueça de dar um joinha para compartilhar e dar um like no nosso canal. Ajuda muito o crescimento do nosso canal e principalmente a pregação do Evangelho. Se inscreve e ativa o sininho de notificações. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.